Tá melhor. Bom, assim, Tá, olha, tá ótimo. isso aqui é um desenho esquemático para poder entender o princípio. E o princípio é o seguinte: o nosso espírito, quer dizer, a nossa consciência desce do cosmos. Ela desce e ela entra no sistema solar, entra no sistema solar, até que chega até o Sol. E no Sol, segundo o ensinamento do mestre, no Sol a gente recebe a centelha energética material. O que quer dizer isso? Que o Sol nos dá a permissão de encarnar neste sistema solar. Então, onde nós encarnamos? Nós encarnamos aqui, na Terra, mas aqui não está desenhada a Terra, porque nós estamos em cima da Terra. Então, imagina que estamos na Lua, que a Terra está aqui junto com a Lua. Está dando para ver isso? Está dando para entender isso? Sim. Tá. Então, nessa descida cósmica, nós descemos de estado cósmico completamente expandido, nós entramos num sistema solar e nós chegamos até o Sol e nós recebemos do Sol uma centelha de vida material, que o mestre chamou ela de centelha energética material. Com essa centelha energética material, nós podemos encarnar no sistema solar em qualquer um dos planetas. E nós, atualmente, nosso estado evolutivo é Terra, aqui onde está a Lua. Devia ter desenhado aqui também uma Terra. Nesse sistema de descida, é bem que estamos chamando ele de descida. Descida quer dizer, aqui você está alto, na medida que você vai descendo, você vai ficando mais baixo, mais denso, mais denso. Chegou no Saturno, você já está no mundo material. Olha, é o mundo da razão, do mundo real, entre aspas. Saturno dá para nós, o planeta Saturno, a sensação da realidade física. Mas nós não somos físicos. A nossa consciência não é. Mas para o entendimento da astrologia, nós somos físicos. Então, quem nos dá a sensação da consciência física é Saturno. E daqui nós continuamos descendo, aqui tem Júpiter ainda muito mental, mas já com consciência física. Aí Marte, depois Terra, ainda nós não encarnamos aqui. Aí descemos para Vênus, descemos para Mercúrio, até chegar no Sol. É no Sol que recebemos a centelha vital, que nos dá a possibilidade de encarnar, de nos tornar terra mesmo, matéria. E através da nossa evolução, nós chegamos agora até a Terra, onde está a Lua. A Lua seria a mãe, que dá o nascimento ao corpo na Terra. Então, aqui existe, nessa descida, existe hierarquia. O que é hierarquia? Júpiter é mais alto do que a Lua. Marte é mais alto do que Vênus. Marte é mais alto hierarquicamente do que Mercúrio. Saturno é mais alto do que o Sol. Mas o Sol é o único elemento aqui no sistema solar que tem vida, que irradia
fogo, que irradia luz. Luz. O resto, nenhum deles irradia luz. Quer dizer, a luz da consciência, vem para nós do Sol. Só que, hierarquicamente, o Sol é o mais baixo. Por isso, nós temos ego. Quer dizer, o ego material da consciência física, nós recebemos por causa da consciência que nos vem do Sol. Com outras palavras, Terra, o nosso corpo, Terra e mais a consciência solar, equivale a ego. Ego. Ego é limitado. Ego acredita que ele é corpo físico, ego acredita que ele é mortal, mas não é nada disso. Então, o que precisa entender aqui, Sigalit, Oi. você chegou muito cedo. Desculpe, tinha atrapalhações aqui. Sei, tá bom. Estou brincando. Tá bom. Tá bom. Então, tá bom, desculpa, mas brincadeira. Agora, é o seguinte. Existe uma hierarquia estelar, como se chama, de planetária. E a influência de Júpiter é mais consciente. A consciência vem daqui do cosmos. Júpiter é mais consciente do que Marte. Júpiter é mais consciente do que Vênus. Então, quando existe um aspecto entre Júpiter e Vênus, tem que ver, tem que saber quem é hierarquicamente mais elevado. Se Júpiter é mais elevado que Vênus, é Júpiter que está influenciando Vênus. Não é Vênus que está influenciando Júpiter. Vênus pode se misturar com Júpiter, depende do caso, mas quem influencia quem é sempre o alto, influencia mais ao baixo. Por exemplo, Urano influencia Saturno. Urano influencia Vênus. E quanto mais alto aqui, influenciando o mais baixo, a influência é mais forte. Então, a influência mais forte que tem é quando um planeta externo, seria Urano, Netuno ou Plutão, influencia no Sol. Quando influencia no Sol, é a coisa mais dominante no mapa da personalidade da pessoa. É a coisa mais dominante. Vamos supor que você tem um aspecto maravilhoso entre o Sol e a Lua. Desculpa, entre Vênus e a Lua. Você tem um aspecto maravilhoso que fala milagres. Só que se ao mesmo tempo tem um aspecto ruinzinho entre Netuno e a Lua, ou Netuno e Vênus, então isso estraga tudo. Quer dizer, o mais importante, o mais influenciador é o planeta externo sobre o planeta pessoal. Deu para entender isso? Esse princípio é fatal, é muito, muito importante. Esse aspecto é muito importante. Essa explicação, vamos dizer, de entender a hierarquia. Por exemplo, se nós temos sobre um planeta influência de Plutão e de Urano, o mais importante, vamos supor que
a mesma intensidade de aspecto, o mais importante seria Plutão e depois Urano, porque hierarquicamente Plutão é mais alto. E por isso que ele mais alto, ele está mais perto do cosmos. Olha, para viajar de um foguete, o mais rápido que a humanidade fabricou, para viajar até Netuno, até Plutão, demora 40 anos de viagem. Aqui o desenho está pertinho. Na realidade, o Plutão deveria ser desenhado muito, muito mais longe do que esse desenho. O Netuno também. A distância entre Netuno e Urano é maior, muito maior do que a distância entre Urano e o Sol. Quer dizer, essa distância daqui para cá é muito maior do que daqui para cá. Então, Netuno, neste caso, traz energias muito mais cósmicas do que, neste caso, Urano. E claro que Saturno. O Saturno, que é muito longe, que demora horas para chegar, um raio de Sol, para chegar do Sol até Saturno, demora, não sei se 4 horas ou 7 horas. Só depois de algumas horas que o raio chega até Saturno. Agora, um raio de Sol para chegar até a Lua ou até a Terra é 8 minutos. É bastante tempo. 8 minutos. Quando o Sol nasce, você aqui na Terra não está vendo isso. Você só vai ver depois de 8 minutos que o Sol nasceu. E quando você vai ver o Sol nascer, ele já está bem mais alto no céu. Só que ainda não chegou esta luz para nós. Então, tem que considerar a hierarquia dos planetas. E está vendo esta bola aqui? Esta bolha, na realidade, não existe, é só simbólica. Ela mostra o que está escrito aqui, que eu não consigo ler. O que está escrito aqui? Personalidade humana. Então, personalidade humana, quer dizer, mental. Quer dizer, aquele homem que acredita que ele é corpo. Toda esta personalidade fica circunscrita aqui. Por isso que Saturno é aquele que dá para nós a razão do mundo material, daquilo que nós consideramos real. Deixa eu fazer uma pergunta, Zari, por favor. Sim. Por exemplo, o Sol, né? Com Vênus. Nesse sentido, Vênus teria mais força, ou Mercúrio, com o Sol, não. Ou não, porque o Sol, ele é a força criadora. Não consegui entender exatamente a pergunta. Tá, como você disse que existe uma hierarquia e que o Sol, ele é o poder, é o único elemento que irradia a luz. Então, sim, o Sol, em relação aos demais planetas, como fica esse poder dele? Consegui? Ele é tão poderoso na consciência, na luz, que ele cria ego. Ele cria uma consciência terrena. O Sol é que cria a alma. Então, nessa sua explicação, Zari, sim, que o Sol é a alma, é o ego, é a consciência. É a consciência. Então, assim, quando eu falo, porque Júpiter
Júpiter e Vênus estão na mesma casa, um está em conjunção com o outro, mas em relação ao Sol. Mas o que vai ter mais em cima do Sol, o Sol sempre vai estar numa posição sem receber influência dos planetas? É mais ou menos essa a pergunta. Como que ele se relaciona com a influência dos planetas? Ou ele fica alheio a isso? Eu entendi a pergunta. É uma pergunta realmente ótima e complexa. Vou tentar explicar. Olha, no universo, imagina aqui o universo cheio de estrelas e galáxias. No universo tem consciência cósmica, certo? Certo. Tem consciência cósmica. Quando o ser humano morre, vamos supor que ele está aqui, ele morre, e a morte para o espírito não existe. Então, ele volta a ficar ciente da consciência cósmica, porque todo o cosmos está envolvendo ele. Mas, no momento que ele encarna, esta consciência solar, tão forte por causa da presença solar, do calor solar, da vibração do fogo solar, é tão forte que apaga ou anula ou apaga a consciência cósmica. Aí fica vigorando a consciência egóica. Agora, quem determina a consciência egóica? O Sol? O Sol não, porque o Sol é luz cósmica. O Sol é luz cósmica. Só que antes de chegar até nós, ele passa por Mercúrio e por Vênus. A Lua. E aqui tem outros planetas, tem Marte, Júpiter, Saturno. Cada um deles tem um magnetismo e uma influência. Então, isso é uma interferência tremenda nesta luz forte solar. E aí a soma desses corpos, a soma deles resulta no apagamento parcial da consciência cósmica, e aí o ego aparece com uma quantidade parcial de consciência cósmica e o resto é tudo consciência solar. E aí são essas influências dentro do mapa, no horário, no dia, na cidade, que conforme vão dando as características e moldando o ser humano. Exatamente. Que vai moldar aquele ego. E aí, olha, quando... Imagina que você está aqui, onde está o meu mouse. Imagina, você está aqui e você começa a pensar sobre a vida. O Júpiter, nós sabemos que o Júpiter, ele determina ou influencia a filosofia de vida, porque ele está uma porção bastante grande, distanciado do Sol, e ele está recebendo uma influência cósmica, e ele está irradiando esta influência. Então, aqui nós recebemos influência de Júpiter, que, depois, de acordo com a posição dele, vai mudar a nossa maneira de ver o mundo. Isso é um certo nível de poluição. Será que eu estou conseguindo explicar isso? Não, tá sim, tá. Que, assim, dentro do que eu estava perguntando, são todas essas características. Aí a minha pergunta agora era a seguinte, que você já explicou. Isso
traz todas as características nossas do hoje, Ana. Ana, sou sagitariana, com Sagitário, tem todas essas características. Quando eu desencarnar, essa minha consciência, ela volta a ser cósmica, certo? Certo. E aí eu fico destituída de todos esses elementos, essas características que me popularam como Ana hoje. Porque são influências astrais, são influências que acontecem sobre a tua forma criada sobre a Terra. No momento que você morre, você já não é mais da Terra. E aí eu expando. Você expande. E aí você ainda está no astral, aqui, nessa região. Mas existe a segunda morte. A segunda morte é quando o astral se dissolve, e aí você pula fora, você é infinita. Você tem a consciência do infinito. Entendi. Essa aula, Osara, é até interessante você dar para lá na fraternidade. Você já deu, eu acho, até, né? Porque isso explica bastante, né? Isso não está escrito em livro nenhum. Em nenhum livro. Isso é tudo transmitido por Amaral. Há anos atrás que eu tentei transmitir para diversos astrólogos e não consegui. Não consegui, não, quer dizer, eu consegui transmitir, só que ninguém deu bola. Não deu bola, porque eles não levam em consideração que nós não somos corpo, que nós não somos espírito que pode encarnar. Não consideram isso. Ninguém quis considerar. Tem que considerar. Zari, Isso, essa análise interna aqui do Saturno até o Sol, isso faz muita diferença. É que assim, a gente não consegue, você pode me dar o mapa para analisar, mas esquecer tudo. Mas isso é muito importante para poder discernir um mapa. É muito importante. Agora nós vamos fazer um mapa e vamos colocar este raciocínio de hierarquia que tem aqui, vamos colocar na análise do mapa. Isso vai nos ajudar na análise, porque no mapa você vê diversos aspectos, diversos. O que tem que olhar primeiro? O que é mais importante? Os planetas O que é externos. mais importante? Os planetas Eu me lembro que nessas aulas, nesses encontros que nós tivemos na casa da Sigalit, que foram muito interessantes, que tinha lá alguns astrólogos, esse astrólogo que tinha ou tem, não sei, uma escola de astrologia, eu me lembro que ele trazia mapas para a gente interpretar. Ele trazia mapas para a gente interpretar. E aí o mapa, ele apagava o nome e apagava a data do nascimento. A gente tinha que analisar o mapa seco, sem saber quem é. Só falar mulher. E aí ele trouxe um dia um mapa. E ele falou, não me lembro se, acho que ele falou no começo isso. Não, depois de analisar, depois de tudo analisar, ele falou, olha, vou dar uma dica. Este é homem, ele é um criminoso, é um assassino. Quer dizer, ele fala para você que é um assassino. Então, você tem que ver assassino no mapa. Não dá para ver. Não dá para ver, não dá para ver. Não dá para ver. Então, qual foi o mistério disso? É que ele não tinha nenhuma influência de planetas externos. Ele era muito ligado à mãe. Quer dizer, a mãe você vê pela Lua.
ligação da Lua com o Sol, ou com os outros planetas pessoais. E a mãe que dava ordens para ele, o que ele devia fazer. Ele não tinha personalidade própria, porque não tinha nenhum aspecto importante com planetas externos. Então, o mapa dele era tudo bonitinho, tudo normalíssimo, bonito, harmônico. E como é que ele é assassino? Simples. Ele extremamente ligado à mãe e ele não tinha personalidade própria. Siga, você lembra desse caso? Isso foi na tua casa. Para mim, me impressionou muito isso. Isso me impressionou muito. Então, no mapa, eu vou dizer para vocês como eu faço. Porque nos livros de astrologia está explicado diferente. Mas lamento muito, eu achei o mais prático, mais lógico desse jeito. Eu olho primeiro no mapa o que me impressiona. Vamos fazer o mapa. Vamos fazer o mapa para poder prosseguir. Luiz, você ia perguntar uma Sim, coisa. duas perguntas. A primeira pergunta é quando você fala que quando a alma, quando a consciência sobe e ela se expande e ela se, digamos, se integra na consciência cósmica, ela não tem consciência de unidade particular nenhuma, ou seja, ela perde aquela identidade individual, ela não se sente... Não, veja bem, eu sei, eu entendi. Ela não perde a individualidade. Ela perde a personalidade humana. Tá. Por exemplo, se você é teimoso, se você tem raiva, se você é combatente, como chama? Ou se você é muito prático, mais prático de outras pessoas, e você é nervoso e você gosta de fazer as coisas certinhas sempre, de primeira briga para fazer, tudo isso some. Isso é tudo humano, tudo isso some. Você fica consciente do cosmos. Você fica consciente, mas não perde a tua individualidade. Quando você está aqui, olha o meu mouse. Quando você está aqui no cosmos, já não tem mais ligação com o planeta Terra. Então, você pode viajar no cosmos inteiro, mas você vai lembrar as encarnações que você teve aqui. Quando você vai encontrar aqui outra centelha como você vai lembrar que essa centelha foi uma vez a tua mãe, outra vez a tua irmã, e outra vez foi a tua vizinha. Você vai reconhecer ela. Porque você não perde a individualidade. Agora, no cosmos, o caminho espiritual continua. Não é que acabou o caminho espiritual, acabou a evolução do sistema solar apenas. Mas vamos só dar um golinho só, antes de continuar, que é muito importante a continuação. Importante que você esqueceu de falar que isso ocorre após a segunda morte. E Não, isso... mas não, agora não, você esqueceu de falar isso agora. E isso pode demorar muito tempo relativamente ao tempo humano. Não Mas é o uma tempo coisa não- que acontece no imediato. Isso tem que Sim, falar, verdade, Zari, verdade. porque senão as pessoas acham que morreu, pum, acabou. Não, Não, mas eu falei para a Ana, que não, mas existe segunda deixa morte. claro para o Luiz isso agora e para todo mundo. Morreu. Então, Luiz, isso que estou falando sobre individualidade é depois que acontece a segunda morte. E o que é a segunda morte? Acho que você vai entender logo. É quando você não pensa mais. Quando você não tem pensamento terreno, do ego.
não tem pensamento. Você é um indivíduo cósmico. Tá bom, tem que meditar para entender tudo isso. O Hermes tem razão de chamar a atenção, porque realmente pode confundir. Porque Mas- isso pode acontecer imediatamente, mas pode demorar 300 anos para acontecer a segunda morte. Ou mais. Ou mais. É. Ou mais. Muito bem, mas o tempo, na realidade, não existe, porque nós somos eternos. Agora, segundo os ensinamentos do mestre, porque isso está escrito nos livros do mestre, isso está registrado, que eu vou falar agora. O caminho espiritual continua no cosmos em outros níveis. Olha, nos nossos trabalhos, nós entramos em contato com seres de outras galáxias, de outras estrelas. Lá, eles também são indivíduos. Eu me lembro diversas vezes que quando eles desceram na nossa corrente, eles estranharam muito entrar no corpo físico. Eles se sentiram asfixiados, afogados. Eles sentiram um enclausuramento dentro do corpo físico. Coisa que a gente não sente porque estamos acostumados. Mas o que o mestre diz é que esse caminho continua e ele é infinito. E em que consiste este caminho? Consiste na expansão infinita da Posso consciência. fazer uma pergunta? Sim, mas um instante, só vou terminar a ideia. O caminho consiste na expansão infinita da consciência. E aí o mestre diz que você se expande infinitamente, só que nesta expansão absoluta existe um único ponto preto no meio, que este ponto preto ele chamou de mistério perfeito. Isso é o Pai, isso é o Pai Celeste. É um mistério que ninguém conhece. Aquele que penetra neste mistério perfeito, ele não volta mais. Isso são ensinamentos do mestre. Mas Que isso é significa louco. não volta mais, Ari? Que significa não volta mais? Ele perde a individualidade quando entra no Pai, quando se une com o Pai. E isso acontece só quando ele quer, não, ninguém força. Na verdade, ele volta para a origem. Poderíamos pensar... Isso, exatamente. Márcia, pode falar. Não, eu não terminei, eu tinha duas perguntas. Sim. A segunda é o seguinte: na nossa lógica terráquea, quando um elemento está muito longe da gente, a gente sabe que ele perde força, que ele tem menos, que não tem, que vai perdendo a influência, digamos, né? Sei lá, por exemplo, um ímã, né? Quanto mais perto da gente, a gente tem um ímã de um lado, outro do outro, ele tem a influência mais poderosa. Quando a gente vai se afastando um do outro, essa influência se perde, fica muito vaga ou muito... Mas aqui, no caso dos planetas, é exatamente o contrário. Não é o contrário. Porque você tem Plutão, que está super longe, está um dos planetas que está mais longe, digamos, do Sol, da Terra, mas, no entanto, a influência dele é muito maior do que os que estão mais perto. Eu vou explicar. Não é assim, mas eu vou explicar, mas a tua lógica tem razão, está correta. Só que é o seguinte, olha aqui o meu mouse. Lembra que nós recebemos do Sol
uma centelha material que nos dá a possibilidade de encarnar. Então, essa centelha material, imagina que é um ímã, como você falou, ímã. Então, este ímã é muito, muito mais atraído ao Sol, porque o Sol é um corpo muito gigante, é muito mais atraído ao Sol do que a Plutão. Muito mais. Então, aí isso significa que esse ímã, que seria a nossa centelha, a nossa alma, ela recebe consciência muito mais do Sol do que do Plutão. A única diferença é que esta consciência solar é contaminada pela influência dos planetas em volta. E Plutão, ele está mais perto da consciência cósmica e ele irradia, ele está longe desta influência, desta bolha. Ele está longe. Então, ele tem uma irradiação, imagina ondas de rádio fraquinhas que estão chegando a você. Quer dizer, você hasta aqui tem a sensibilidade, a tua consciência é 99,9% solar do ego. Só que tem 0,1% que consegue receber sensibilidade de Urano, Netuno e Plutão. Nós podemos ver no mapa quem recebe mais esta influência, quem recebe menos. Nós podemos ver isso pelo mapa. Então, esta sensibilidade desta consciência pura que chega de fora, não contaminada com o vento do Sol, essa consciência pura, ela nos dá intuição, ela nos dá coragem, ela nos dá as loucuras de Picasso, as loucuras de esse cara de hoje, como se chama, dos foguetes, Elon Musk, etc. Ou ideias de engenharia, ideias de música celestial, que não é solar. Porque a música solar seria Jonathan Nakatan, assim, sabe? Música infantil compreensível por uma alma infantil lunar. Mas quando você escuta Bach, e para você sentir a sensibilidade de Bach, você tem que usar vibrações que vêm de fora. Tá, mas então elas não são tão fraquinhas, quer dizer, elas Não, são poderosas. Não são tão fraquinhas para você, que você passou muita coisa. E todos que estão presentes aqui, todos passaram uma grande evolução. E no mapa de vocês, você vê a ligação das influências que vêm de fora. Agora, aqueles que são novatos na encarnação, no planeta Terra, novatos que eu digo que são algumas centenas de milhares de anos a menos do que você. Então, eles estão mais escutando, sentindo a consciência solar contaminada. O que eu ia te perguntar é que essas energias que vêm de fora de Plutão, dos três, elas vêm ilesas, elas não se contaminam com as demais energias? Não, eles não se contaminam, porque está muito longe. Mas nós sim. Mas a vibração que chega deles para nós é tão fraca que a vibração não se contamina. Nós não conseguimos perceber de uma forma pura essas vibrações. Então, esta vibração é misturada junto com a consciência solar. A gente não consegue perceber por conta do ego, né? Por causa dos véus. Por conta do ego.
por conta da influência solar. Uhum. São os véus, né? É. Márcia, pode falar. Eu só queria perguntar sobre aquela coisa do segunda morte. O tempo que leva depende da trajetória evolutiva de cada um. Exatamente. Na realidade, tempo não existe. Eu vou coisa. Quando você joga um pedaço de sabão numa água, o sabão se dissolve, certo? É Sim. certo? Aí, quanto Sim. tempo demora para o sabão dissolver na água? Depende da Depende condição. do sabão, né? Depende do calor da água, depende se já tem muito sabão lá, depende da qualidade do sabão, depende. Não tem. O que tem que medir é se o sabão se dissolveu ou não dissolveu. Agora, quanto tempo cada pedaço de sabão vai ser outra coisa. Uhum. Entendi. Então, também aqui, a segunda morte, eu tive experiências pessoais de ver pessoas que morreram e eles ficaram adormecidos muito tempo. Muito tempo. Eles ficaram sem dissolver rápido, mas muito devagar. Pode demorar centenas de anos a dissolução da segunda morte. E tem outras pessoas que demoraram 3 dias. Nossa, eu ia te perguntar agora, se você conhecia alguém que... Conheci. Eu tive uma experiência muito forte com meu primo. Com meu primo, que era mais jovem do que eu. Ah, E ele não era tão espiritualista assim, mas ele tinha uma vida, assim, uma pessoa bem-sucedida, etc. Uma pessoa de fé nas pessoas, de dignidade, não sei o quê, não sei o quê. Ele morreu de câncer de cabeça, de cérebro. Ele lamentou muito porque que ele devia morrer agora, que estava tudo certo na vida dele. Ficou muito abatido, muito tal. E aí, quando ele morreu, eu fiquei muito atento, eu fiquei muito curioso de saber o que está acontecendo com ele. Aí ele morreu, adormecido. No dia seguinte, adormecido, 3 dias adormecido, 4 dias adormecido. Aí eu falei, bom, eu não sei nada, é isso, não sei nada. Ele está... Não, eu sabia, eu estava vendo que ele estava profundamente letárgico, adormecido, sem saber quanto vai demorar. Eu não podia saber quanto vai demorar. Aí, isso aconteceu faz alguns anos, 5 anos, mais ou menos. Aí nós fomos para uma reunião nossa, no cenáculo. E eu tinha visto a última encarnação dele enquanto ele estava vivo. Enquanto ele estava vivo. Aí, sem nenhum aviso, sem nada, eu fui entrar no cenáculo. Antes de entrar no cenáculo, ele se apresentou de repente. Bom, eu estou contando uma experiência pessoal, mas para entender esse negócio de segunda morte, ele estava completamente livre. Ele estava um foguete de concentração, de vontade. Tinha uma presença tremenda, uma coisa tremenda. Isso me impressionou muito, que ele, desse sono que ele estava, que demorou 4 ou 5 dias, de repente ele estava completamente livre da mente.
Então, não dá para... Só o mestre sabe quanto vai demorar cada um, e se vai E demorar... ele falou alguma coisa, Zari? Ele falou alguma coisa? Ele te Não, ele não transmitiu? precisava falar, ele transmitiu. Aham. Ele transmitiu e ele veio, como ele estava ligado com o mestre, sem ele saber, mas depois dessa segunda morte ele soube. Ele veio para o templo para entregar o poder que ele guardou durante milênios, ele veio entregar para o canal do mestre. Ele cumpriu a missão dele. Ele tinha uma missão que durou quase 3.000 anos. E em vida ele não tinha nem consciência, ele falou que ele não era espiritualizado, ele não sabia disso. Você sabia que ele tinha essa Eu missão? sabia e na minha última viagem eu tentei falar com ele e ele foi bem receptível. Inclusive ele escreveu um livrinho que eu tenho ele, que se chama Para Quem Tocaram os Sinos. Para quem tocaram os sinos. Ele contou uma experiência espiritual muito intensa, bonita, que ele teve. Um dia eu conto ela, porque senão vai demorar muito tempo. Quer dizer, ele tinha noção de consciência espiritual. Uau! Maravilhoso. Então, a segunda morte é uma coisa complexa que cada um de vocês, se meditar profundamente sobre isso, pode receber informação sobre isso, sobre a segunda morte. Não precisa ler livro para isso, não. Zari, quando você fala da missão, que ele teve uma missão durante 3.000 anos, né? Quase dá para saber qual é essa? Que missão é essa? Ele era um sacerdote do Templo de Jerusalém. Um sacerdote elevado, sincero. Foi justamente na época que eu acho que era antes da destruição do primeiro templo. Quer dizer, antes de 600 antes de Cristo. Eu não sei exatamente o ano. E foi naquele período que começaram a ter ataques de forças negativas que vieram da Atlântida, os remanescentes da Atlântida, que eles queriam subjugar ele. E ele não concordou, ele não aceitou. Ele não aceitou porque ele tinha poder divino pela função que ele estava fazendo no templo. Ele tinha, naquela época, tinha realmente contato divino. Eles queriam, como eles fizeram com muitos outros, eles queriam corromper ele para entregar esse poder, e ele não aceitou. E para ele não aceitar, ele teve que ficar no alto o tempo todo, sem alívio, porque a pressão humanamente era muito grande. E ele aguentou todos estes anos até esta encarnação atual, porque nesta encarnação ele virou, ele foi um agrimensor, mas agrimensão muito, muito conceituado em Israel, de Israel, e pelo governo de Israel. Ele fez obras gigantes
em Israel de confiança. Quer dizer, quando era um trabalho de confiança, de fazer uma estrada, por exemplo, a estrada que você conhece lá, a Ayalon, você conhece a estrada Sim, que nem a sim, Marginal? sim. Ele que fez, ele que planejou isso. Para o exército, ele planejou muitas coisas. E ele encontrou com os mesmos corruptos, com as mesmas forças negativas que tentaram corromper ele naquela época, tentaram corromper ele desta vez também, e ele resistiu. E foi muito difícil para ele. Ele me contou umas passagens que ele teve. Muito difícil para ele. Porque, mas ele entrou um pouquinho na política para poder se defender. Enfim, foi difícil, foi uma encarnação muito difícil. Uau! E ele conseguiu morrer sem se corromper. Ah, que bom. Ele conseguiu morrer sem se corromper. E por isso o mestre libertou ele Rápido. quando ele entregou esse poder no canal do mestre. E se livrou. A missão dele era segurar este poder, não entregar. Uau. Bom, mas nós Maravilhoso. perdemos a nossa aula. Como perdemos? Ganhamos, Ari. A gente não perde. Estamos aqui para aprender. O que vier é lucro. Tudo que vem de você é ensinamentos, Ari. Nada é Exatamente. perdido. Tudo bem, que seja. Acho que já para terminar, você podia cortar o livrinho e pronto. Que livrinho? Porque dobram os sinos. Tá bom. Já estamos perdidos aqui com a aula. Já estamos ganhando. Volta para o desenho, por favor, para a gente fechar esse raciocínio todo. Tá, mas você não está vendo o desenho? Eu estou vendo. Quero que você volte então com vamos tudo resumir. isso Vamos para resumir o cumprir desenho. isso. Vamos resumir o desenho. Isso. Quando a gente... Aqui, imagina todo esse branco, é o cosmos. E nós estamos livres neste cosmos. Para encarnar, nós entramos num vórtice de engarrafamento, entrando num sufoco dentro do astral do planeta, do sistema solar, até chegar no Sol. E o Sol nos dá uma centelha material que nos permite encarnar. Isso é ensinamento do mestre. Eu tenho outro desenho feito há muitos anos atrás sobre esta aula da encarnação. E aí nós evoluímos nesse sistema solar. Nós passamos do Sol para Mercúrio, para Vênus, e agora nós estamos na Terra. Então, a Terra é mais evoluída do que Vênus e é mais evoluída do que Mercúrio. Então, hierarquicamente, se nós somos mais fortes do que Vênus e Mercúrio, tudo que no mapa mostra Vênus ou Mercúrio, nós aqui, nós podemos superar. Nós podemos modificar, não superar, modificar. Porque, afinal, o que é Vênus e o que é Mercúrio? Mercúrio é o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar, a nossa inteligência egóica, terrena. Mercúrio não é a nossa intuição, não é a nossa inspiração, é uma inteligência racional. O que é inteligência racional? Soma de números. Eu tenho que chegar
ao trem que vai para Rio de Janeiro. Então, eu tenho que sair de casa para poder pegar o trem. Isso é um raciocínio. É um raciocínio feito por Mercúrio. Aí a conclusão que você chega, você usa o poder de mercuriano para raciocinar. Essa é a tua inteligência terrena. Mas não a intuição. A intuição vem de fora, não vem daqui. Aí, Vênus é o que você deseja. Você gosta de queijo brie. E outro gosta de queijo gorgonzola. Este gosto que vem de Vênus, você pode modificar. Se você nascer na China e começar a comer arroz, você vai gostar de arroz. Se você vai com 15 anos, se você vier para Estados Unidos e vai começar a comer hambúrguer, você pode transmutar o gosto por arroz. Você pode gostar de arroz, mas não ficar apaixonado. Você vai começar a gostar mais de hambúrguer. Você pode modificar este gosto. Agora, se você, por exemplo, é combatente, guerreiro, que é uma coisa que vem de Marte, corajoso, você não pode modificar isso. Porque você não pode dizer, bom, a partir de agora eu não vou ser mais corajoso. Você pode não demonstrar coragem, mas você vai continuar a ser intimamente corajoso. Você não pode mudar aquilo que vem de Marte. Mas você não falou da Lua, né? Que a Lua também é mutável. Agora, a Lua, olha, a Lua, ela gira em torno da Terra, certo? Então, a metade do tempo, ela está entre a Terra e o Sol, e a outra metade do tempo, ela está longe do Sol. Quando a Lua estiver longe do Sol, quer dizer, quando ela está na Lua cheia, ou próximo de Lua cheia, esta pessoa tem muito mais dificuldades de lidar com as emoções dele do que pessoa que tem a lua minguante ou lua nova, que está entre a Terra e o Sol. Porque, hierarquicamente, quando você nasceu, a Terra estava a hierarquia mais elevada do que a Lua, quando está nesta metade. Por isso que são 2,5 planetas que nós podemos mudar. Nós podemos mudar Mercúrio, Vênus, e a metade depende da posição da Lua, se ela estiver entre a Lua e o Sol ou não. Podemos ir agora para o mapa? Agora, não, mais umas palavras aqui. Quanto mais longe do Sol, esta poluição é um pouco menor. Por quê? Porque esses corpos aqui, eles são mais perto estão mais perto cosmicamente. Estão recebendo mais influência cósmica que está amenizando a densidade vibratória solar. Por isso, o Marte, vamos supor, que dá para você coragem e força de vontade, Júpiter é mais refinado, ele modifica a tua filosofia de vida. O teu pensamento é mais elevado e você pensa mais, você pensa de uma forma mais sutil com Júpiter. E Saturno é o máximo da consciência humana. Por isso, no mapa, Júpiter
Saturno, no mapa, define os ossos e a pele. Quer dizer, o ponto mais interno do corpo físico, os ossos, e a pele, que é a coisa mais externa do corpo físico. Isso também se refere à parte egóica mental. Tudo aquilo que está no limite externo é Saturno. E tudo aquilo que está no limite interno do ego é também Saturno. Por isso ele é a lei. Ele é a lei do ego. E aqui, olha, está escrito aqui. Personalidade humana. Personalidade humana. Então, o círculo da personalidade humana é circunscrito pela órbita de Saturno. Se Saturno está mal colocado ou fazendo aspecto com a casa 6 da saúde, ou com o Sol, então esta pessoa pode ter problemas com ossos ou com pele. Você pode ver uma pessoa que tem problema de pele ou problema de osso, pode fazer o mapa dele e olha onde está Saturno. Você vai ver que Saturno está mal colocado. É isso que eu queria transmitir, essa hierarquia. E eu novamente vou falar, os planetas mais fatais, mais importantes na personalidade, para entendimento da personalidade, é Urano, Netuno e Plutão. Se você tem todos esses planetas super harmônicos, super bonitos e harmônicos e sempre sextilo, trígono, aí a pessoa vai ser bonitinha, como se diz, uma pessoa tudo certinho com a pessoa. Mas também não vai ser Mozart, não vai ser engenheiro não vai ser uma pessoa de personalidade, de magnetismo, como se chama? Carisma. Quem dá carisma são esses planetas externos. Eles dão carisma. Se você tiver o Sol no ascendente, tudo bem, você pode ser comediante, você pode ser quer se mostrar mais, que vai ter orgulho, vai ter muito orgulho. Agora, se junto com este Sol estiver um Urano, ou Netuno, ou Plutão influenciando, aí esta pessoa vai ser comediante, vai ser não sei o quê, mas ele vai ser muito intuitivo, vai ser genial, vai ser original, vai ser um Picasso ou coisa assim. Tá bom, vamos partir agora para o mapa. Eu gostaria de analisar mapa de uma pessoa que todos conhecem, porque dá para entender melhor. Vamos falar. Pode falar. Siga, você tem mapa de alguém que todos conhecem? Mapa de uma personalidade famosa, sei lá. Desculpa, preciso pegar água, que eu falei demais. A Márcia tinha mandado uns legal, não tinha, Márcia? Cadê a Márcia? Elvis. Naquele dia, mas eu não lembro mais. Elvis não morreu. Você não tinha mandado do Elvis Presley? Alguém mandou do Elvis Presley? Não. Elvis não morreu. Era legal. O do Michael Jackson. Michael Jackson morreu ou não morreu? Esse eu também queria saber. Olha que tem sensitivo falando que ele não morreu. Siga, ajuda a gente. A Siga está aí?
Não tem voz. Você não tem, Zari? Você tinha o da... Você Ó, tinha o da... agora tem. Você da- quer a princesa Diana? Pode ser, legal, Pode gostei. ser, legal. Princesa Mas Diana. Mas nós não conhecemos ela. Mas lógico que a gente conhece a Princesa Diana, todo mundo conhece a Vamos Princesa lá, Diana. Princesa Diana, tá bom. Eu sou especialista em Diana, põe aí, que eu falo se 1 tá de batendo. julho de 1961. Ah, você tem os dados dela? Sim. Ah, ótimo. Então, Ai, Até sonhei com a princesa, sei tudo dela. qual é a data? Sim. 1 de junho de Sim. 1961. Foi aniversário dela Horas? ontem. Que horas? 19h45. É uma Onde? grande ajuda. Aonde? Ah, Na Inglaterra, Londres, Reino Unido. não. Sandringham. Eu vou te mandar o mapa. Ah, é a cidadezinha Sandringham. Não, É. eu já fiz o mapa, me fala só o local. Inglaterra. Só letra. Sandrin, N de navio, G de gato, H de hotel, A de amor, M de mamãe. Sandringham, England. Isso. England. United Kingdom, tá aqui. Norfolk, tá aqui. Norfolk. A última. United Kingdom. Tá. Só me confere se é verdadeiro isso. Ascendente Escorpião. Certo? Certo. Peraí. Tá bom. Tá bom. Então, 45. Ana, Oi, o que você sabe dela? o que eu sei dela? Ela era uma pessoa que se perfazia de tímida, mas, na verdade, ela gostava muito de estar em evidência. Então, assim, ela vamos tinha ver. uma... Vamos ver isso que você falou. Ela tem ascendente Escorpião, que, a princípio, Escorpião é água. Então, ela pode não se manifestar muito, depende de onde está o regente. Então, o regente está aqui na casa 9. O regente está na casa 9, grudado no nódulo norte, que neste caso é muito importante. Mas veja bem, logo o que eu estou vendo aqui, o regente do ascendente Plutão está em oposição com Quiron. Isto já mostra o grande azar que ela tinha, porque, olha, o Quiron está na casa 3. A casa 3 é casa dos pequenos viagens. Foi aí quando ela morreu. Então, isso já é uma indicação. Mas não é isso que eu queria ver. Não, olha, nós não sabemos nada sobre ela. Olha, ela tem aqui quadradura Plutão com ascendente e tem Urano E Plutão com Sol. E Plutão com Sol. Ah, pronto, acabou. Esqueça tudo que eu falei. Esqueça tudo que eu falei. Eu faço mapa assim. Tem planeta externo fazendo uma ligação, neste caso quadradura, com o planeta pessoal, que o Sol é o mais
o mais pessoal possível. Tem quadradura, acabou. Isto é a linha mais importante dessa personalidade. Então, vamos analisar isso. Agora, eu vou dizer só o seguinte. Lembram que o Plutão que faz essa quadradura com o Sol, ele é regente do ascendente. É diferente que se não fosse regente. O regente do ascendente está fazendo quadradura com o Sol, e nesse caso é Plutão. Agora cabe para vocês falar. Só olha isso, não me interessa mais nada nesse mapa. Ela era ela era uma antagonismo de forças, podemos dizer assim, porque o Sol, o eu dela, ela queria o brilho, só que esse Plutão deixava ela obscura, deixava ela muito profunda. Não sei muito dizer isso. Ela brigava com ela o tempo todo. Ela queria uma coisa e ao mesmo tempo queria outra. Não, ela era muito infeliz. Isso pode ser. Também, sim, isso, certeza. Por isso, Mas não, qual é a qualidade, não, qual é o fator mais importante quando sobre um planeta pessoal está recebendo quadradura de Plutão, de um planeta externo, sendo que pior, mais agravante é que ele é regente do ascendente. Falam sobre este fator, sem inventar coisas. O ascendente é o que a pessoa se mostra, né? É Isso. como ela se mostra. Isso, Então, isso. ela é de Escorpião, já é alguém que tem uma personalidade forte. Ela é gêmeos. Não, ascendente. Ah, tá. Ascendente Escorpião. Não, mas, Luiz, olha, ela é gêmeos, é verdade. Mais forte aqui, mesmo que ela é gêmeos, ela é ascendente Escorpião, e o pior de tudo que o regente Plutão está fazendo quadradura com o Sol que está em gêmeos. Quer dizer, na verdade, o que ela se mostrava, que ela se mostrava como pessoa pelo ascendente, ela era totalmente, como fala, abafada totalmente então, abafada pela energia. É isso mesmo que você está falando, só que tem que achar outras palavras mais práticas. Tá. O que quer dizer uma pessoa que está abafada e está... Primeira coisa, lembram que Plutão é um poder. É o poder, então. É um poder que está agindo sobre o Sol. Escondendo o verdadeiro eu dela. Escondendo, exato. O que Olha, eu vou falar. Não, eu vou falar porque espero que isso vai ser gravado na mente de vocês. Plutão é um poder manipulador tremendo. Plutão é poder manipulador, transformador. Plutão é morte e renascimento. Lembram que Plutão é regente natural da casa 8, que é a casa da morte? Uhum. Então, ele, quando tem esta oposição ou quadradura, o Sol sente uma infelicidade e descontentamento contínuo, crônico. Qualquer coisa tem isso, não estou contente. Então, pega aquilo, está ótimo, mas também não estou contente. Descontentamento profundo, e por isso ela era extremamente manipuladora. Só que a gente não conhece ela como manipuladora, não é verdade?
Sim. Uhum. Então, como é que A se gente vê conhece isso? ela como vítima. Exatamente. Então, veja bem, ela tem trígono de Júpiter com o Sol e tem Saturno aqui que está pegando um pouco esse trígono. Ah, ela tem Então, ainda Júpiter e Saturno junto. Não é próximo, desculpa. Não é próximo. então ela aqui, esse trígono faz com que ela seja uma pessoa de uma filosofia de vida muito inteligente, muito elevada e também muito por causa Muito, de Saturno. Muito o quê? Saturno é muito muito cuidadoso. cuidadosa. Tá. Então, essa manipulação dela, ela fazia manipulação com muito cuidado. Por isso se mostrava de uma forma muito... Mas aí nas biografias dela, mostram essa manipulação dela, sim. Como ela conseguia manipular a massa da mídia, que ela tinha, os empregados, todo mundo ao redor dela, ela manipulava muito, muito. Sim, com certeza. E era cuidadosa também. Olha, ela tem aqui um poder de da mídia que você falou. Uhum. Olha, a casa 11 de comunicação é regida por Mercúrio. Isso é como ela famosa se vê aqui por esse trígono. E Mercúrio está recebendo uma inspiração divina de Netuno. De Netuno. Está vendo novamente planeta externo com planeta pessoal, que rege a comunicação dela na casa 11, os amigos. Ela devia ter amigos muito espirituosos, muito influentes, e tinha uma comunicação muito saudável, muito inspirada. Agora, Netuno, quadradura Júpiter. Vocês imaginam o que é Netuno quadradura Júpiter? Leva Netuno como inspiração espiritual. Uma vida espiritual muito estéril. Muito estéril, ótima palavra. Quer dizer, a filosofia de vida dela estava estéril. Estava estéril e estava muito contaminada por poder de manipulação, porque Júpiter rege a casa 9 e ela tem, olha o que tem aqui na casa 9. Ela era uma pensadora. Ela calculava muito bem o que ela vai fazer. Eu estou mudando a minha ideia sobre ela agora, olhando o mapa. Vamos ver aqui. Você acha que ela era tão boazinha, né? Tão... Mas no filme que fizeram dela esse ano, Spencer, né? Sim. Mostra esse outro lado dela mesmo. Esse ainda não assisti, Isabel. Ela foi vítima muito manipuladora. Ela foi vítima de seu vazio e da sua falta de propósito espiritual também, não? Sim, também, concordo. Olha aqui o Plutão. Peraí, só para eu entender uma coisa, por que fala dessa... Eu não entendi só essa parte da falta de espiritual dela, quando você falou do Netuno, quadradura com Júpiter. Porque Netuno está fazendo quadradura com Júpiter. Que é o... Então, o que é Júpiter? É filosofia de vida. Filosofia de vida mal aspectada. A mal aspectada. Mal aspectada do espírito. Tá. E aqui, olha, Netuno está praticamente na casa 12. Tá. Casa 12, 10 graus,
Netuno está 9 graus. Então, o espírito dela, embora tenha aqui esse trígono que é uma conquista de outras vidas, mas ela tem um karma pesadíssimo com filosofia de vida. Quer dizer, ela é uma pessoa que em outra encarnação estava na alta sociedade política de manipulação. E continua exercendo isso, né? Puxa, eu estou completamente mudado da minha ideia. E a Vênus dela, que é o que faz, a Vênus faz trígono com o Netuno dela. Isso dá uma Olha, aliviada? Netuno não. Netuno não, Com desculpa. Urano. Desculpa. Vênus está fazendo trígono com Urano. Está fazendo... Não está fazendo Não. Está fazendo trígono com nódulo norte. Então, os filhos Urano dela... também. Com Urano também. Acho que é com Urano, né? Urano e com nódulo norte. Tá. Então, 4 graus. filhos, Mas veja bem, Urano, Júpiter e Netuno em quadratura são os dois regentes da casa 4, que a família dela, as raízes dela. isso é verdade. Então, quer dizer Então, que ela tem... lá é peixes, então ela não tem chão, ela veio de uma casa destruída, família destruída, e ela não tinha chão. Procurou apoio do marido, também não tinha. A Vênus, regente da 7, quadratura com Saturno. Sim, é verdade. O Sol, que está na 7, está a quadratura com Plutão. Então, ela também sofria muito. Então, Mas ela manipulava muito o marido. E outra coisa, ela era mentirosa. Ela manipulava ele, imagina, ele não deu uma bola para ela. Ele não apoiava ela. Não deu bola, mas ela conseguia o que queria. E ela aqui mostra esse Netuno, quadradura Júpiter, ele dá a ideia de mentira, de filosofia de mentira, de inverdades. Está escrito que ele não gostou dela porque ela era muito jovem, ela gostava de rock and roll e ele gostava de Bach. Essa era a diferença deles. Então, quem mandou ele casar com ela? A mãe mandou. A mãe mandou. E com os filhos? Esse Vênus Então, com aqui os os filhos, olha, aqui mostra filhos muito inteligentes. Extremamente inteligentes, filhos. Trígono Urano com Vênus. E ela amava muito os filhos, mas tinha muitos problemas com... Aqui mostra a ausência paterna... Dela, né? Ausência paterna. A ausência paterna dos filhos. Dos filhos aqui? Dos filhos. E também dela também. Dela também. Ela tem quadratura Vênus, Saturno. Dá essa ausência amor paterno. Série The Crown mostra muito isso. Cada um vivia no seu mundo, né? Eu não assisti esse. Olha, analisando desse jeito mapas, se aprende muita coisa. Se aprende Ela muita... teve um mapa bem complicado, né? Eu não gostei que escolheu uns mapas tão complicados assim. Osari, dá para ver, ela morreu cedo, né? Dá para ver no mapa isso também? Ela aqui no Quiron, na casa 3, com o nódulo norte. O fato que Plutão, que é regente do ascendente, quadradura com o ascendente, e Plutão quadradura com o Sol,
E Plutão é regente natural da casa 8, que é a casa da morte. E ele tem aqui oposição com Quiron. Então, isso, Quiron, ela de fato morreu de uma viagem Curta. carro. Vocês falaram já de Quiron? Eu acho que eu perdi essa aula, então. Não. Não falamos ainda de Quiron. Tem muita coisa para aprender antes do Quiron. Esse Quiron é um mistério. Você estava falando de comunicação, Zari? Ela. Sim, casa 11. Não, isso é casa 10, desculpa. Desculpa. Olha, casa 10. Casa 10, regente Mercúrio. Esse é o regente regente Mercúrio. mesmo, né? Já é o Olha, regente mesmo. trígono com Netuno. Quer dizer que ela estava preparada a chegar a uma posição social muito elevada. Ela chegou. Então, dá para ver aqui. Mercúrio. Olha, também a Lua Então, a Lua aí. meio do céu. Por isso, ela era muito querida pelo público. Eu vi através de muitos mapas que, quando a pessoa tem a casa 10 bem colocada, quer dizer, com o regente, com os aspectos, esta pessoa vai se dar bem na vida profissionalmente. E quando a pessoa está mal colocado, tudo dá errado para ele. Eu já vi muitas vezes isso. Vamos pegar outro mapa mais fresco, mais fresquinho. Está muito carregado isso. Mas é interessante essas personalidades controversas. Sim, verdade, mas é complicado para analisar. O que está acontecendo que não estou conseguindo? Não sei o que está acontecendo. Tem mais paciência na hora de clicar o mouse que funciona. Tem um pequeno delay, porque tá Wi-Fi e tá na tela estendida. Ele não obedece. Oh. Tá, consegui fechar. Espera aí agora. Tirar esse azul. Não, eu vou ter que sair fora. Sigali, você pode me achar outro mapa? Tudo gente famosa que eu estou pegando. Eu não tenho.
gente que todo mundo conhece. Gente que conhece nas obras deles na vida. Pega do Fred Mercury para a alegria da... Ainda vou conhecer ele lá no astral, se Deus permitir. Eu tenho... Não sei a data dele. Hillary Clinton, tá bom? A gente não conhece a Hillary Clinton. Quem Nem sabe eu. como ela... Celine Dion. Eu estou vendo o que... Bill Gates. Nossa, viu do Bill Gates? Bill Gates é interessante. Stephen Hawking. Hermes, como se tira este azul que está fixado na tela? Que azul? Ah, você não está vendo? Não, Não. não está compartilhando aí nada, Zé. Tem um cinza Ah, aí. não está compartilhando. Eu estou vendo, eu estou vendo. Tá vendo um cinza, né? Não tem nada. Você ainda está pensando do jeito antigo. Você tem que começar a pensar do jeito novo para usar. Tá. Tá, esse aqui. Agora você falou. Não vai dar a mesma coisa. Novamente, a mesma coisa. O que você compartilhou? O mapa, o Solar Fire. Não, você não compartilhou o Solar Fire. Eu não consigo coisa Screen, azul. screen 2 que você tem que compartilhar. Ah, esqueci. Tem razão. Tá, agora entendi o que eu errei. Agora entendi o que eu errei. Quer dizer, primeiro tem que fazer tá, Screen 2. Abre o que você quer, o programa que você quiser. E usa esse programa na tela. Clica o mouse na TV grande, não na TV pequena. Tá. Share screen. Agora, isso... Isso, tem que olhar na outra TV. Lá, isso aí, agora. Agora sim, agora... Usa o mouse na TV, não no... Entendi o que eu errei. Tá bom, me fala... Uma pessoa famosa. É, Ivaldo Bertazzo. Isso. tá bom, ótimo. Isso é boa ideia. Ele não funciona. Ivaldo? Calma. Demora um pouco mais. Ele não abre. É porque demora um pouco mais. Você tem que clicar e esperar um pouquinho mais. Olha só, já são 10h15, eu preciso ir dormir. É. Eu vejo vocês na próxima aula. Ah, então vamos fechar hoje e pronto. Vamos parar por... Já passou da hora, né? Valeu, vamos. Zari. Estava muito boa a aula, muito boa. Gostei muito. Vai colocar o esquema no WhatsApp?